Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, iremos fazer uma reflexão totalmente interessante. Será que a religião tinha o simples intuito de ser algo totalmente espiritual ou algum controle por detrás? Essa é a nossa questão desse vídeo. Não esqueça de assisti-lo e não esqueça de inscrever-se no canal, de curtir e compartilhar. Vamos assistir esse vídeo para descobrir? Aguardo vocês lá. Religião. A máquina de controle disfarçada de fé. O poder sempre teve um objetivo, controle. Seja sobre terras, riqueza, pessoas ou informação, aqueles que ascendem ao topo nunca param de buscar formas de apertar seu domínio. Muito antes de governos serem organizados, antes de leis serem escritas, antes do dinheiro ser padronizado, existia a crença. Crença no desconhecido, em algo maior, algo que ninguém podia provar. Mas todos eram ensinados a temer ou obedecer. Quando os humanos viviam em tribos, a sobrevivência era tudo. Comida, abrigo, proteção. Eram questões de vida ou morte. Quanto mais pessoas permaneciam unidas, mais seguras estavam. Mas as pessoas precisam de motivos para seguir. Motivos para se submeter. E nada motiva mais do que o medo. Especialmente o medo de coisas que você não pode ver, não pode tocar, mas que lhe dizem governar seu destino. Essa é a semente da religião, não nascida da verdade, mas da utilidade prática. Os primeiros governantes não eram políticos, eram sacerdotes, xamãs, profetas. Qualquer um que pudesse falar com autoridade sobre os céus, as colheitas, as pragas, o sol. Eles perceberam que as pessoas preferem seguir uma mentira, confiante a viver uma verdade confusa, e assim começaram a moldar o desconhecido em histórias. Essas histórias tornaram-se regras, e essas regras tornaram-se a base da religião organizada. Pense em como toda grande religião beneficia uma classe dominante. Como ela diz às pessoas para se submeterem, serem humildes, sofrerem sem reclamações. Como ela abençoa a pobreza e alerta contra questionar autoridades. O rei governa por direito divino. O sacerdote fala pelos deuses. Ao povo é dito que rebelar-se não é apenas um crime político, mas um crime espiritual. Conveniente, não é? No Egito Antigo, o faraó não era apenas um rei, ele era um deus na terra. Essa crença não era baseada em evidências. Foi construída cuidadosamente ao longo do tempo, reforçada por templos, rituais e punições. O mesmo aconteceu na Mesopotâmia, no Império Inca, no Império Romano. A religião não era separada do poder, ela era a fonte do poder. E quando os impérios se expandiram, a religião se expandia com eles. Não porque era verdadeira, mas porque era útil. Imperadores romanos perceberam que manter seu povo unido sob uma única religião facilitava o governo. Foi por isso que Constantino tornou o cristianismo a religião oficial, não por inspiração divina, mas por conveniência política. A doutrina religiosa sempre foi editada por quem tinha algo a ganhar. O Concílio de Nicéia não apenas definiu crenças cristãs, excluiu as que desafiavam a autoridade de Roma. Escrituras foram selecionadas, outras descartadas, não com base em verdade divina, mas em controle, política e influência. Observe como a religião trata as mulheres. A maioria das grandes religiões tem ensinamentos que mantêm as mulheres em posição inferior. Isso não é um erro divino, é intencional. Porque os líderes homens não queriam dividir o poder, embrulharam o patriarcado em escrituras, disseram ser sagrado e puniram quem ousasse questionar. Isso não é iluminação, é opressão vestida de hábitos. Quanto mais você estuda a história da religião, mais claro fica. Não é uma busca pura por significado. É uma ferramenta para manter sistemas. Sistemas que beneficiam poucos e oprimem muitos. Ela diz às pessoas para aceitar a desigualdade como destino, para obedecer, não pensar, para sacrificar-se, não questionar. Isso não acontece por acidente. É estratégia. Na Europa medieval, camponeses trabalhavam a terra, passavam fome no inverno e morriam jovens. Mas lhes diziam que seu sofrimento era sagrado, que o céu os recompensaria. Enquanto isso, a igreja cobrava impostos, construía catedrais e vivia no luxo. A distância entre palavras e ações não poderia ser maior. Mas questionar a igreja significava excomunhão, ou pior. Assim, as pessoas se calavam por medo, não por fé. Até o conceito de pecado é uma forma de controle. Você disse que nasceu quebrado, que seus pensamentos são errados.
que seus desejos são perigosos, que apenas líderes religiosos podem salvá-lo. Isso não é orientação moral, é manipulação psicológica. Cria culpa, cria dependência. Garante que você nunca se sinta verdadeiramente livre. Em muitas partes do mundo, líderes religiosos têm mais influência que governantes eleitos. Eles decidem o que as pessoas vestem, o que leem, com quem casar, como pensar. E fazem isso sob a bandeira da moralidade, quando, na realidade, trata-se de obediência, de garantir que ninguém saia da linha. Mesmo hoje, com a ciência explicando tanto, a religião ainda resiste. Não porque as evidências não sejam convincentes, mas porque evidências não são úteis aos que estão no comando. A crença cega é mais fácil de gerenciar do que o pensamento crítico. Assim, eles lutam para manter velhas ideias vivas, não porque sejam verdadeiras, mas porque protegem a hierarquia. Toda vez que uma criança é proibida de questionar sua fé, isso não é espiritualidade, é doutrinação. Alguém é envergonhado por sua identidade em nome da religião, isso não é virtude, é controle. Um país censura discursos, proíbe livros ou criminaliza o sentimento usando religião como justificativa. Fica claro quem se beneficia. Existem mais de 4.000 religiões no mundo hoje. Todas afirmam ser verdadeiras, mas se contradizem. Se uma está certa, as outras devem estar erradas. Mas e se nenhuma for verdadeira? E se todas foram criadas por diferentes grupos de homens poderosos em diferentes eras, tentando responder à mesma pergunta de um modo que os mantivesse no topo? O poder não precisa de verdade. Precisa de crença, rituais, histórias que soam antigas e sagradas, mas são feitas para servir interesses modernos. A história da religião não é uma mensagem divina passada pelas nuvens. É um sistema que evoluiu geração após geração para servir aqueles que alegavam falar pelo divino. A religião ensina as pessoas a esperar por justiça na próxima vida, enquanto aceitam injustiça nesta. Os pobres permanecerem pobres, os abusados a ficarem em silêncio, a culparem-se por seu sofrimento e a temerem perguntar por quê. Isso não é fé, é engenharia social. Você não precisa de um mandamento divino para tratar pessoas com bondade. Você não precisa de escrituras para saber que violência, ódio e desigualdade são errados. A empatia humana existia muito antes da religião, e frequentemente a religião atrapalhou isso. Guerras foram iniciadas em seu nome. Genocídios, escravidão, colonização. Tudo justificado com textos sagrados. Quando você despe a religião de seus rituais e símbolos, o que resta é uma hierarquia. No topo, os que alegam conhecer a vontade de um Deus. Na base, os que são instruídos a obedecer. Isso não é espiritualidade, é uma estrutura de poder. A verdade é, você pode viver uma vida plena, moral e significativa, sem seguir um livro escrito há milênios por homens que achavam que o sol girava ao redor da terra. Você pode ser bondoso sem ser obediente. Pode buscar a verdade sem se curvar ao medo. Pode ser livre sem precisar de permissão de sacerdotes ou profetas. A questão não é se a religião já teve uma utilidade. Talvez tenha. Talvez trouxesse ordem a tempos caóticos. Mas a verdadeira pergunta é: quem ela serviu? Quem escreveu as regras? Quem as impôs? Quem ainda se beneficia hoje? Porque quando você observa atentamente, a religião não foi criada para salvar sua alma. Foi criada para mantê-lo na linha. E aqueles que a construíram não eram santos. Eram estrategistas, construtores de sistemas, protetores do poder. E talvez o ato mais libertador que você pode fazer agora seja deixar de jogar um jogo que nunca foi feito para você vencer.